ter depois. E aí eu já vou liberando aqui para as pessoas entrarem. Só vou fazer um pequeno agradecimento. Obrigado pela disponibilidade e já passo a palavra. Esperando as pessoas. Boa noite. Só vou aguardar um pouquinho que tem algumas pessoas que estão ainda para entrar aqui. Bom, pronto. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela, pela atenção, pela presteza de estarem aqui conosco nessa sessão, que eu acho muito interessante. É uma primeira, uma primeira webinar de uma série que a gente está fazendo, tentando homenagear um mês tão especial, que é o mês das mulheres com os maiores ícones, né, dos assuntos que a gente está trazendo para discussão. Então, eu agradecer demais a presença de todos, principalmente a doutora Maria Flávia, a doutora Raquel Gomes, a doutora Aline, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E eu passo a palavra agora para a doutora Maria Flávia, que vai começar essa sessão aqui com a gente. Muito obrigado. William, obrigada. É uma honra participar. É muito gostoso estar aqui, principalmente com a Raquel e com a Aline. A Aline me ensinou muito, muito na residência e depois na vida. E a Raquel é uma companheira também hoje de aulas do ponto de vista acadêmico. E o assunto eu acho que vai ser super rico. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. A ideia é não ser uma aula, então vai ser um bate-papo, mas a gente vai falar sobre alguns temas, né? E aí eu vou pedir, ia começar com a doutora Raquel para perguntar algumas coisas no ponto de vista da catarata. Então a gente separou as tecnologias de Scheimpflug, Plácido e o OCT nos grandes grupos de catarata, refrativa e córnea. E aí, começando na catarata, né? E aí eu vou pedir para a Aline também dar o pitaco dela. Se a Raquel tem alguma coisa em especial que ela tem como mantra, assim, para o pré-operatório de catarata no dia a dia, se ela gosta mais de uma tecnologia, se ela tem alguma ressalva, e depois a gente vai ver alguns exemplos de casos aí para ficar mais rica a sessão. Obrigada, Maria Flávia, pelo convite. Obrigada, Daphne, em nome aí do William. Muito feliz de participar aqui. Eu e a Maria Flávia, a gente já tem um histórico, né? Então, a gente gosta muito desse formato. E na cirurgia de catarata, desde que eu comecei, a gente vê realmente uma evolução da cirurgia de catarata por simplesmente uma troca do cristalino para hoje uma cirurgia refrativa, né? Se a gente considerar em número de cirurgia, a cirurgia de catarata é a principal cirurgia refrativa hoje. E os pacientes têm uma alta expectativa em relação aos resultados, né? Mesmo que você não fale, não explique, não comente, ele já acha que a gente vai resolver todos os problemas dele com a cirurgia de catarata. E hoje a gente tem pacientes jovens, pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, pacientes com olho seco, blefarite, históricos de cirurgia refrativa, muitos às vezes nem lembram que foram submetidos à cirurgia refrativa. Então, com essa demanda e com o nível de exigência que a gente tem hoje, a gente tem que ter uma abordagem realmente multimodal no pré-operatório desses pacientes. Hoje, em 2025, é impensável a gente fazer uma cirurgia de catarata simplesmente com uma biometria, né? Todos os pacientes hoje são avaliados do ponto de vista de superfície ocular, topografia ou tomografia de córnea, biometria e uma avaliação detalhada da retina. Porque não tem como o paciente, por exemplo, ter uma membrana epretiniana e eu não saber isso previamente. Então, é um nível de cirurgia hoje, de precisão, de eficácia e de resultado, que a gente tem que entrar para esse jogo sabendo o que a gente está fazendo e com tudo de melhor, né? Eu acho que cada oftalmologista vai ter o seu parque tecnológico, vai ter sua gama de exames para combinar
esses exames e tomar a melhor decisão. Assim, eu acho que dá para a gente fazer uma boa oftalmologia com topografia, biometria de interferometria e um OCT de retina, né? Eu acho que esses são os exames fundamentais. E em alguns casos, eu realmente acho que a tomografia de córnea, seja Scheinflug, seja OCT, ela se torna mandatória, né? É mais ou menos como um cardiologista, né, que quer tomar uma decisão de pôr um stent sem fazer, né? Eu acho que algumas coisas a gente precisa de um exame mais detalhado, até para explicar para o paciente o prognóstico visual dele, né? Muitos pacientes a gente vê às vezes uma assimetria de córnea na topografia, que pode ser um ceratocone, pode ser uma pelúcida, né? E a tomografia ela vai ajudar a gente nesse diagnóstico diferencial, dependendo da idade do paciente, dependendo dos demais exames. Então, realmente a gente precisa de uma abordagem multimodal nessa avaliação pré-operatória e também para o cálculo da lente intraocular, né? Porque muitas vezes o paciente, se ele tiver um ceratocone, eu já preciso usar uma fórmula para ceratocone. Hoje a gente já tem calculadoras específicas para pacientes com ectasias. Então a gente melhora, refina a nossa biometria com isso. Recentemente, uma paciente veio passar comigo para fazer um óculos e ela não chegava a 20/20. Eu falei, meu Deus, que estranho. Fui fazer uma topografia, a paciente tinha ceratocone, descobriu com 57 anos de idade. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas e acender esses alertas em algumas situações. Por isso que na minha prática eu tenho o hábito de usar a biometria, que hoje eu uso interferometria. Eu uso muito o Scheinflug. Em um dos locais que eu atendo, eu tenho Galilei, no outro eu tenho Pentacan. E uma avaliação detalhada da retina para a gente poder realmente fazer essa avaliação pré-operatória, né? E Uma outra você? coisa muito comum é o olho seco. Eu acho que você vai entrar um pouquinho depois nessa abordagem de olho seco, mas até pacientes jovens, né, que vêm para cirurgia refrativa hoje, realmente me espanta a quantidade de pacientes com alteração do filme lacrimal, ceratite, Buty reduzido, até mesmo Schirmer reduzido. A gente precisa tratar esses pacientes no pré-operatório antes de fazer uma análise mais detalhada. E você, Aline, tem alguma coisa que você tem preferência no pré-operatório de algum paciente de catarata? Algum exame mandatório? Flavinha, primeiro, obrigada pelas suas palavras aí. Eu aprendi muito com vocês duas também, então estou feliz de estar aqui. Obrigada, William, aí por organizar também. A Raquel, maravilhosa, já comentou aí com bastante detalhe, né? Assim, o que a gente tem de tecnologia hoje para cirurgia de catarata, mas eu vou puxar a bola aqui um pouquinho para aqueles casos de córneas alteradas, né? Então, eu acabo vendo também alguns pacientes assim para avaliar catarata tanto da parte de ceratocone quanto para a parte de distrofia de Fuchs. E eu acho que a gente tem cada vez mais claro também que nos pacientes, por exemplo, com ceratocone, a importância dessa avaliação multimodal a gente sabe que a chance de erro biométrico é maior, principalmente nos casos de cone mais avançado, e eu acho que a gente associar parâmetros é uma coisa que pode melhorar os resultados, né? E nos pacientes com FUX, o que eu realmente assim tenho dificuldade de abrir mão, eu gosto também de fazer uma tomografia, o que eu tenho mais acesso é Scheinflug, seja o Pentacam ou o Galilei. Mas a gente vai ter tempo de comentar um pouquinho melhor também a avaliação de fluxo com essas novas tecnologias. Mas para mim, é essencial atualmente usar uma tomografia de córnea para avaliar risco de descompensação também para esses pacientes com distrofia de Fuchs que têm ainda a córnea transparente e que vão passar por uma cirurgia de catarata. Então, a gente antigamente ficava muito atento só ao número de células, eventualmente paquimetria, mas eu acho que o Scheinflug pode acrescentar
muito atualmente para esse perfil de paciente. Então, acho que a gente pode ir começando e vendo o que que você trouxe para a gente também. Eu vou, já que tá um gancho legal aí, eu pensei da gente falar um pouquinho, vou mudar aqui um pouquinho a ordem. Vocês comentaram de olho seco, e aí eu também tenho esse costume, né, de, obviamente, fazer uma biometria ótica, né, e sempre ter um disco de plácido ou uma tomografia de córnea. Eu tenho bastante acesso à tomografia de córnea, a gente sabe que às vezes não é tão acessível, o plácido ele já ajuda mais. A tomografia ajuda, mas assim, às vezes a gente precisa realmente recorrer ao plácido. E o plácido, ele não é dispensável, eu diria, né? Como a Raquel falou no início. Sempre a gente precisa correlacionar essas ceratometrias biométricas com o mapa qualitativo, né? Que é você entender se é um ceratocone, como a Raquel falou, ou se, por exemplo, numa distrofia de Fuchs, eventualmente você vê um mapa paquimétrico e aí você percebe que aquelas isopax estão se perdendo, né? E você realmente imagina que tem uma descompensação que às vezes você até passou batido numa microscopia especular. Mas aí eu ia trazer para a gente discutir um pouquinho, nesse contexto, principalmente de pré-operatório de cirurgia refrativa, esses pacientes que têm um olho seco, e aí coloquei uma foto ali de uma ceratite bem importante, né? De uma buntata mais grosseira, uma ceratite ponteada, mas eu entendo que hoje é muito complexo esse paciente de olho seco, porque às vezes até uma lágrima ruim, né? Então eu brinco que quando o paciente pisca e tem uma breubinha ali, o Pentacan, né, um Galilei, um outro Plácido, qualquer um tomógrafo por OCT, todos eles vão ter muita dificuldade, por melhor que seja a tecnologia, em fazer uma leitura correta. Então, eu quis trazer essa diferença de você ter um Scheinflug, ter um Plácido e ter a dificuldade, e ia pedir para vocês direcionarem como que vocês abordam esses pacientes que têm olho seco na lâmpada de fenda. E não esquecer que, independente do arsenal que a gente tenha, a gente tem que sentar na lâmpada de fenda e colocar uma fluoresceína nesse paciente e ver se ele tem uma ceratite, ver se ele não tem, se ele tem um BUT diminuído, se ele tem uma lágrima ruim, se ele tem um menisco, se ele tem uma meibomite, uma blefarite, tratar isso antes, né, obviamente, mas entender um pouquinho de vocês, como que vocês abordam isso e quais exames vocês pedem, com quanto tempo, enfim. A Raquel primeiro. Eu acho que a maioria dos colegas, clinicamente, já pode começar a tratar esses pacientes sem um exame diagnóstico específico, sabe? É claro que um teste de shimmer pode ajudar, um rosa bengala. Eu acho que se você na sua clínica puder a- somar, né, mais algumas avaliações nesses casos, eu acho bem interessante. É, eu não sei se é nosso estilo de vida hoje, mas realmente deficiência de glândula de Meibomius é uma coisa muito presente nesses pacientes, pacientes jovens às vezes, né? Então, é importante a gente já começar a tratar a deficiência de glândula de Meibomius. Gosto de fazer suplementação vitamínica para esses pacientes, uma terapia anti-inflamatória. Aí a gente pode pensar, né, em alguns imunomoduladores, tacrolimus, rêstases. Eu gosto muito de preparar a superfície ocular desses pacientes. E realmente eles têm que ter paciência, porque muitos já vêm com esse imediatismo da cirurgia refrativa, né? E é muito difícil para alguns pacientes entender a necessidade da gente tratar isso antes, principalmente de uma cirurgia refrativa a laser. É impossível fazer uma refrativa a laser num paciente com a superfície ocular descompensada, né? Então, a gente pode, inclusive, algumas clínicas já têm, né, a entidade do SPA do olho seco, eu acho fantástico, né? Quem tem isso realmente tem que usar, né, esse diagnóstico da memografia, tudo isso eu acho que agrega muito valor à nossa prática e ajuda a mostrar para o paciente, né, que tem alteração, que realmente ele precisa tratar. E em alguns casos, a gente realmente precisa associar terapias, como luz pulsada, expressão de glândulas de meibômios, né? Fazer todo aquele tratamento de superfície que só uma equipe multidisciplinar pode ajudar, né? E você, Aline? Então, eu também concordo com o que a Raquel colocou, e eu acho que assim, se a gente já vê sinais clínicos, né, de olho seco,
principalmente se a gente já vê alterações na córnea, pontada. Aquela foto que você colocou, dramática, né, Flavinha? Jogre, né? Aquilo lá já é um. Deus, mas aí a gente também já, eu acho que já a gente não depende, né, das tecnologias, elas agregam muito para o nosso tratamento e diagnóstico do olho seco, mas a gente totalmente está autorizado a já começar a tratar. E uma coisa que a gente deve ter em mente é que possivelmente, já tendo essa alteração na superfície, a gente pode ter alteração nos exames. De pré-operatório, seja de cirurgia de catarata, seja de pré-operatório de refrativa, né? Então, o ideal é realmente a gente começar a tratar, eventualmente incluir essas novas tecnologias de diagnóstico, né? Eu acho que, principalmente, a mamografia ajuda o paciente a entender, a gente a educar o paciente, né? Então, além da gente melhorar o diagnóstico, a gente consegue, ó, olha aí, já, já temos, né? Então, eu acho que a gente já pode começar a tratar, já pode pedir os exames complementares e, sobretudo, ter em mente que esses exames que a gente está fazendo, ou que eventualmente já tenham sido feitos, vão ter que ser repetidos, né? De tomografia de córnea, de topografia, porque eles podem ter alterações. É, eu ia fazer. E lembrar que a fluoresceína, ela é impressionante, né? Poderosa, né? É, hoje, por exemplo, ouvi um paciente que até a Maria Flávia vai mostrar para vocês os exames, mas eu tinha certeza que ele coçava o olho loucamente só de pinga fluoresceína, né? Aquela conjuntiva frouxa que acumula fluoresceína de uma forma muito irregular. Então, não tem como a gente não agregar o uso da fluoresceína já no, como já entrar na nossa rotina, né? Eu acho que a gente ganha um detalhe ali que muitas vezes faz com que a nossa biometria seja mais precisa, né? O paciente não tenha uma descompensação tão grande da superfície ocular no pós-operatório da catarata, que vai acontecer. São muitos colírios, na cirurgia a gente pinga muita coisa. Então, a gente ajuda a preparar o paciente, a gente tem um preparatório melhor. Então, a fluoresceína sozinha já, eu acho que a gente Ajuda. já tem muita informação. Eu ia fazer um comentário, porque assim, eu sou muito questionada, né, entre os aparelhos, e eu sempre falo algumas coisas. Isso que eu disse, que caso a superfície ocular seja ruim na lâmpada de Fenda, então você examinou a margem palpebral, verificou cílios, glândula de meibômio, menisco, pingou fluoresceína, viu BUT, viu se tem ceratite. Se você perceber que a qualidade do filme lacrimal é ruim a ponto de gerar lesão corneana, né, ou a ponto de ter um BUT tão importante que o paciente pisca, ou hoje eu vi uma paciente com distrofia de membrana basal epitelial, uma epidote, né? Então, esse perfil de paciente pode ser o Galilei, pode ser o Pentacam, pode ser o OCT, muito provavelmente a gente vai ter medidas díspares. Então, a gente vai ter que diminuir a expectativa do paciente em relação ao resultado, entender que muitas vezes esses pacientes não são bons candidatos para tecnologias, por exemplo, difrativas, né? Tentar melhorar essa superfície. E aí, minha pérola que eu ia dar para vocês, eu tenho visto bastante trabalho nesse sentido, é que é comum nas clínicas pingar uma gotinha de lubrificante para tentar melhorar artificialmente a superfície antes de fazer o exame. E aí, a orientação que a gente tem, e até isso do ponto de vista de evidência, é que se houver a necessidade de pingar um colírio, por exemplo, a ideia é que fique pelo menos 10 minutos, independente da tecnologia, e isso vale para Plácido, vale para Scheinflug e vale para o OCT também, para depois você fazer o exame. E é aquilo que eu falei, né? Tratou a superfície da melhor maneira possível. Você fez o exame, repetiu, os exames biométricos estão congruentes com o Plácido ou com o Scheinflug, maravilha, você tem um exame congruente, o resultado que você espera vai ser melhor. Agora, se você tem incongruência, aquele paciente ainda tem sinais de olho seco, evolua no tratamento, mas eventualmente você vai fazer a catarata com essa diminuição de expectativa de resultado, né? E aí, para a gente evoluir também na nossa conversa, eu vou trazer esse caso da Raquel de um RK, tá? Que eu acho que é interessante para a gente discutir que às vezes você tá com a tecnologia, eu acho que ela vai comentar um pouquinho melhor, mas vamos supor, ela tem um G4 aqui desse paciente pós-RK.
E aí você vê o exame, você entende ali aquilo, mas às vezes se você mergulhar um pouquinho naquele aparelho, uma mudança simples de mapa que você observar, você vai ganhar percepção do seu caso e vai ajudar a melhorar a conduta. Fala aí, Raquel, conta pra gente o que aconteceu nesse Então, paciente. esse foi o paciente que eu atendi hoje, né? Pós-RK. O paciente fez RK com 18 anos de idade. Ele falou que a miopia dele não era muito alta, era mais astigmatismo. Então, ele tinha incisões de RK e incisões transversais, né, de Ruiz para astigmatismo. E a gente olhando esse mapa, a gente só vê azul. É tudo azul, então parece que é tudo igual, né? Se a gente olhar aqui a escala de cores, volta um pouquinho lá. A gente vê que do 39,5 para baixo, aqui na escala, é tudo igual. Então a gente não pode se enganar de achar que essa córnea é regular, né? Então, quando a gente olha uma tomografia, além do padrão de cores da topografia, a gente tem que olhar os números, a gente tem que criar esse hábito de ver os números. Então, se vocês olharem ali naquele mapa superior à esquerda, a gente vê que ali numa área bem central ele vai de 37, 38 e inferior para 34. Então, é uma assimetria considerável. A gente vê isso, por exemplo, se refletindo num coma elevado, no RMS elevado. Então, a gente tem que. Às vezes a gente vê um padrão de cores que é muito escarrado, mas esse é um paciente que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo. E aí, mudando o mapa de axial para tangencial, a gente já percebe melhor essa alteração, né? A gente já percebe melhor esse aplanamento central não tão regular. Então, esse é um paciente que a gente tem que baixar a expectativa, a gente tem que explicar que pode ter um erro refracional pós-operatório. Esse é um paciente que coçava o olho, dormia do lado esquerdo, que é o olho pior dele, então o olho sempre para o travesseiro. Então, esses exames a gente tem que usar a nosso favor, né? Mas sempre se atentar a pequenos detalhes que podem nos ajudar a guiar a expectativa do paciente, né? O paciente pós-RK, eu já fico. Eu acho que são pacientes que beneficiam muito de cirurgia de catarata depois dos 55 anos de idade, né? Porque é uma córnea assimétrica, uma córnea aplanada, paciente hipermétrope e ainda presbita. Então, um paciente que tem qualidade de visão péssima. São pacientes que não se adaptam a óculos, trocam de óculos, totalmente dependentes de uma correção. Então, acho que são pacientes que se beneficiam muito da cirurgia, mas a gente tem que realmente se atentar a esses números. Aprendam não só olhar o mapa de cores, né? A gente tem outros mapas no Galilei também, tem um mapa de aberrações que a gente pode utilizar, o mapa paquimétrico ali, por exemplo, também que nos ajuda. Então, são vários mapas que você pode, em conjunto, alinhar a expectativa do paciente e orientar que ele realmente pode se beneficiar da cirurgia, mas eventualmente o grau não vai zerar, né? Eu acho que é legal só para quem não é familiarizado com o Galilei ele tem um plácido e uma dupla câmara de Scheimpflug. Então, o mapa de curvatura axial anterior, que foi esse primeiro que a Raquel mostrou, superior lá, que está todo azul, que dá a impressão falsa de que é realmente uma córnea relativamente regular e plana, né? Ele é derivado do plácido. E os mapas, o restante, o mapa paquimétrico, os mapas de elevação, são derivados do Scheimpflug. E o mapa tangencial também é derivado, obviamente, do plácido, mas ele traz para gente, como a Raquel disse, quando você vê os números ali, a gente tem superiormente uma córnea de 38 e abaixo 33. São 5 dioptrias de diferença, e isso dá muito coma. Por isso que no mapa de elevação, por exemplo, mostra coma, e no mapa de coma mostra coma mesmo. Então é um exame bastante rico, né? Quer falar alguma coisa, Aline? Mas está perfeito. Eu ia, assim, pelo nosso tempo, eu acho que faz sentido, né? Eu ia mostrar, porque acho que a gente tem uns 45 minutos aqui de tempo, e eu sabia que ia acontecer isso, né? Eu ia acabar escolhendo os casos mais legais e mais interessantes para a gente falar. Então, eu vou pular já para a refrativa e vou pedir para a Aline falar um pouquinho para a gente, se no pré-operatório de refrativa, que tecnologias que ela costuma abordar. Assim, eu acho que tem uma discussão bem clássica, assim, que agora já não é mais tão frequente, né? De algumas pessoas que ainda utilizam plácido mais paquimetria ultrassônica
E há outras que dizem que não. Para pré-operatório refrativa é completamente necessário você ter um mapa paquimétrico, ou seja, você ter algum exame de Scheinflug, como o Pentacam ou como o Galilei, por exemplo. Ia te perguntar a sua opinião nesse sentido. E depois eu tenho mais uma pergunta para você e também para Raquel. Então, para um paciente que vem para avaliação de refrativa, e aí a gente, a princípio, um olho que no nosso exame clínico ele parece ser normal, né? Realmente só um olho que tem uma metropia. Eu acho que assim, além do exame oftalmológico completo, de tecnologias, de exames complementares, eu acho que, na minha opinião, a tomografia de córnea, né, principalmente a gente usa o Scheimpflug, tem grandes vantagens em relação ao plácido mais uma paquimetria, né? Então, acho que a gente consegue reconstruir a superfície da córnea com diferentes mapas que facilitam a nossa avaliação. A mesma paquimetria, né? A gente tem a paquimetria ultrassônica, lógico que às vezes você pode fazer mais de uma medida, mas o mapa paquimétrico, ele também ajuda a gente a detectar córneas alteradas, né? Então, para mim, é realmente Indispensável. E você, Raquel? É, eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que a cirurgia refrativa atual exige, né, esse nível de avaliação. E hoje a gente já usa até outras tecnologias além do Scheinflug, né, como o mapa epitelial, é, biomecânica da córnea, né? A gente já tem algumas calculadoras também de inteligência artificial auxiliando nesse diagnóstico. Eu acho que a gente ganha muito precisão e pacientes que às vezes a gente simplesmente contraindicaria, né, passam a ganhar uma possibilidade de serem operados. A gente vê muito isso, casos limítrofes, que muitas vezes com uma topografia, uma paquimetria, a gente simplesmente ia contraindicar a cirurgia, o paciente ganha a possibilidade, eventualmente, de um PRK, né? Então, é bem interessante quando a gente agrega essa análise novamente multimodal para indicar um procedimento. A gente, como médico, ganha segurança, né? E muitos pacientes começam a se beneficiar da cirurgia que com uma análise um pouco mais simples a gente simplesmente contraindicaria. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente realmente tem que investir nesse diagnóstico para avançar e ter melhores resultados e indicações. Eu ia comentar que, na verdade, assim, não é todo mundo que está familiarizado com o mapa epitelial e a utilidade na cirurgia refrativa. Então, o objetivo não é uma aula hoje, né? Mas só para quem não tem esse costume, né? O que que a gente sabe hoje? Desde os estudos lá do Dan Reinstein, ele tem observado que córneas normais, eles têm um padrão epitelial, da espessura epitelial, que não é igual de 50 micras aproximadamente por toda a superfície da córnea. A gente sabe que a córnea normal, ela tem um epitélio na região inferior um pouquinho mais espesso, né? E no caso do ceratocone, por conta do comportamento do epitélio, ele acaba, como a córnea vai ficando mais protrusa, né? O epitélio acaba afinando no ápice do ceratocone. E isso acaba sendo uma coisa bem interessante, porque justamente naquela região onde é o ponto mais fino, aqui é um ceratocone sem dúvida, né, pessoal? Eu trouxe um mapa ali do Pentacam que mostra um mapa de curvatura axial anterior com bem claro de ceratocone. E ali do lado, para quem não está familiarizado, esse aí é o Optoview, também comercializado pela Adapt, que é um OCT que mostra a espessura corneana, e vocês vejam que na espessura estromal ali, a gente tem um afinamento que é coincidente com a região mais curva no mapa de curvatura axial anterior. E esse aparelho, ele consegue ver a espessura do epitélio. E vejam que a gente esperaria que o epitélio seria uniforme, mais ou menos, né, de 50 micras. E bem nessa região mais protrusa, o epitélio é mais fino. Então, hoje em dia, para alguns pacientes que têm aquela curvatura, aquela simetria inferior, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha em relação a indicar uma cirurgia refrativa,
Principalmente se ele usa lente de contato, ou seja, que pode haver ali uma falsa aumento de curvatura por conta do warpage, né? Às vezes a gente, com acesso a um mapa epitelial, a gente consegue perceber que na região onde é mais curva, há um afinamento epitelial. Se isso acontecer, a gente sugere, a gente entende que muito provavelmente esse paciente ele tem muito provavelmente um ceratocone ou uma doença ainda subclínica. Agora, se ele tem um epitélio nessa região mais curva, mais espesso, aí eventualmente pode ser um warped, a gente pode deixar ele mais tempo sem lente e a gente pode ter essa esperança aí de que ele vá poder operar. Aí eu ia te perguntar, Aline, se você tem costume de pedir mapa epitelial, se é assim que você faz, se eventualmente diante de um epitélio mais fino ou mais espesso, como que você entende ali para indicar uma refrativa? Então, Flavinha, de rotina, eu não faço assim em todos os casos, né? Como eu estava falando, nos casos assim que a princípio são olhos normais, eu tendo a fazer o exame nosso completo, né? E usar um Scheimpflug. Mas realmente nos casos alterados, aí acho que a gente precisa, né, complementar a avaliação para ter um diagnóstico mais preciso. Então, realmente, se a gente chega à conclusão, né? Esse é o caso, é bem clássico, né? Marcado, né? É. Não pensaria tanto assim, numa RPG, numa coisa assim. Mas, realmente, em situações em que a gente vai ter dúvida, eu acho que o mapa epitelial ele ajuda. E aí, se a nossa suspeita for o warpage, lógico, a gente não planejaria a cirurgia de imediato, mas aí aquela rotina, né, de suspender a lente e retornar para fazer os exames. Então, eu uso nos casos alterados, tá? E como a Raquel comentou, além do mapa epitelial, a gente pode também avaliar a biomecânica da córnea, né? Muito bom. Aí, eu ia pedir, Raquel, para você falar um pouquinho que eu acabei pulando, eu acho que isso faz sentido. Como a gente estava falando de catarata e você tem acesso ao iStar, que é um outro aparelho também por OCT, se você pudesse explicar um pouquinho como que ele funciona, quais são as primeiras, as impressões que você está tendo de ter uma biometria por Swept Source OCT e o jeito que a ceratometria lida aí no pré-operatório de catarata. O iStar eu acho que é um equipamento que para quem não quer ter muitos equipamentos, eu acho que para fazer uma avaliação pré-operatória de catarata traz um arsenal de medidas e dados fantástico, né? Um aparelho que o OCT eu acho que em breve também vai dominar, né, essa avaliação mais detalhada da córnea. Eu acho que a gente já está tendo outros equipamentos que estão aprimorando o software, tanto de análise de espessura, mapas, enfim. Mas o OCT para cirurgia de catarata, ele traz muitas vantagens, como a gente conseguir avaliar o comprimento axial em cataratas mais densas, né? Eu acho que isso é realmente um ganho que a gente tem nos equipamentos de OCT. O iStar ele teve um desenvolvimento com a consultoria do Warren Hill, que é um dos grandes conhecedores de biometria hoje no mundo, né? Então, uma pessoa que trouxe muito do seu know-how e do seu conhecimento em biometria para trazer uma análise bem detalhada da ceratometria, que a gente sabe que hoje não é difícil medir o comprimento axial, né? Se a gente compara o comprimento axial entre diferentes equipamentos, a diferença é realmente insignificante, mas a ceratometria é realmente algo que pode mudar a nossa biometria, pode mudar o nosso cálculo biométrico. Então, ele agrega tanto essas medidas ceratométricas centrais, como essa análise do escaneamento da córnea, né? Como essa topografia de múltiplos pontos que traz realmente que a gente tenha mais precisão na análise ceratométrica dos pacientes. Então, é fantástico o que esse equipamento pode te dar de informações. E ele também faz um OCT de segmento anterior. Então, muitas vezes você quer avaliar um ACD,
você quer avaliar um paciente pós-operatório. Eu tive uma paciente com uma opacificação que alguns colegas achavam que era a lente que estava opaca, né? E eu consegui, pelo iStar, diferenciar que não era um líquido atrás da lente que tinha ficado turvo com o tempo e não era a lente que estava opaca. Então, é um equipamento que você consegue agregar várias funções diagnósticas que para o cirurgião de catarata pode realmente facilitar no seu dia a dia, né? Com um equipamento só você ter topografia, mapa paquimétrico, ceratometria, uma biometria de alta precisão por OCT, além de um OCT do segmento anterior. Então, é bem fantástica essa tecnologia. Eu acho que realmente agrega muito, além de uma consultoria ali interna de cálculo de lente, né? Ali tem realmente muitas funções para cálculo de lente tórica, definir se você vai para uma lente tórica ou não. Eu acho que realmente é fantástica a tecnologia do iStar. Muito bom. Meninas, eu queria saber se por acaso no pré-operatório, ainda na refrativa, que eu acho que a gente tem um tempinho, aí depois eu vou para a córnea. Aline, seu caso tá pronto? Tá? Aqui, Flavinha, eu queria só incluir aqui que eu vi que tem uma perguntinha ali da questão do Fux. Eu queria tá. incluir um slide aqui, só um Veio até uma pergunta sobre cálculo de paciente pós-RK, né? Que depois que a gente teve acesso além à fórmula Barrett-Truquet, a gente melhorou muito a precisão no cálculo biométrico de paciente pós-RK. Então, hoje de rotina, a gente faz o cálculo por essa fórmula. Eu já gosto de calcular pela fórmula tórica, porque a maioria dos pacientes vai se beneficiar sim de um implante de uma lente tórica, então já vale a pena você fazer o cálculo pela toricidade e comparar com a fórmula Huygens. A fórmula Huygens, ela tende a ter um leve shift miópico nos pacientes pós-RK, mas na maioria dos casos elas são bem congruentes, a fórmula Huygens e a fórmula Barrett-Truquet. Lembrando que não é a Huygens-L para paciente pós-RK, tá? É a fórmula Huygens-Huygens mesmo. Muito bom. Fala aí do Fux, Aline, que foi a pergunta? A pergunta é sobre as alterações que a gente tem no Fux que podem ajudar a pensar sobre a descompensação numa eventual cirurgia de catarata, se a córnea estiver transparente. Flavinha, acho que já posso colocar aqui, pode ser? Pode, pode. Aí depois eu ponho os meus de córnea. Vou interromper, aí você coloca o seu caso, depois eu coloco os últimos que eu acho que dá tempo. A gente tem mais quanto tempo? Acho que mais uma meia hora. Ó, vejam aí. A turma tá firme, tem bastante gente. Acho que o pessoal fica para assistir. Agora que eu vi aqui. Ó, esse caso eu achei super interessante e foi um segundo caso que eu recebi uma situação bem semelhante, bem semelhante. Então eu acho que vale a pena a gente revisar aqui. Era um paciente de 31 anos que tinha já um diagnóstico de ceratocone e foi encaminhado por uma possível progressão do ceratocone, por um colega que é generalista. Ele tinha essa questão que a visão estava piorando nos últimos 6 meses, tinha uma alteração da refração e tinha também o colega usa ceratoscopia mesmo, e tinha esse aumento da ceratometria. Então, o paciente era atópico, usava já colírios, né, e não tinha mais nada. Então, a gente vê que o olho direito tinha uma refração baixa, ficava 20/25, o outro olho estava 20/70, uma refração aqui, que eu presumia que não era um cone tão avançado também, né? Mesmo com a lente de contato, ó, o olhinho esquerdo ficava só 20/40, tá? Então, ah, quando eu examinei ele, uma coisa que já me chamou a atenção é que na lâmpada de fenda eu achei que ele tivesse gutata também. E a gente sabe que a associação de ceratocone com Fuchs, ela é uma associação que é bem estabelecida, tá? Então é uma coisa assim que a gente sempre que vê paciente com ceratocone dá uma caprichada no exame do endotélio, né?
É claro, assim, que eu tenho uma lâmpada de fenda super aumentos, tudo isso, porque eu adoro o endotélio. Mas- Por que será, né? Você troca ele. Você vive trocando o Indotel. Aí, olha só, Flavinha, esse daqui era o exame do olho direito, tá? Desculpa que isso daqui tá uma foto, é um caso bem legal, só que eu não consegui pegar o PDF, mas achei que valia a pena trazer mesmo estando assim. Então, a gente vê, né, que ele tem uma ceratometria que não chama tanto atenção, né, mas você vê que tem aumento de asfericidade, mas deixa eu colocar, não vou ficar perdendo tanto tempo, vou colocar aqui no olhinho esquerdo, né, que é o olho que tinha essa questão da piora. A gente vê aqui, né, um padrão que realmente corresponde aqui ao que a gente esperaria da superfície anterior de ceratocone. Então, tinha um astigmatismo quase regular, mas com uma simetria muito importante, né? E uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi aqui esse mapa paquimétrico, tá? Vou colocar aqui, ó, o outro olho. Já é um pouco estranho já, né? Então, uma das alterações que a gente pode ver no Fuchs, que atualmente a gente considera um edema subclínico, ou seja, um edema que eu não vejo perda de transparência, dobras de DCM, né? E nem que o paciente tenha aquela queixa de piora da visão pela manhã, né? Que aí já seria um edema clínico. Então, o paciente não tem nada disso, mas ele tem Fuchs. Uma das primeiras alterações que a gente vê é o deslocamento do ponto mais fino e a gente vê aquela perda daqueles círculos, né, dos isopax, que são, então, essas regiões aqui que pela mesma cor têm a mesma paquimetria. Então, ele começa a formar o que a gente fala assim, parece uma imagem de feijãozinho, ao invés de ficar daquela forma circular. É claro que aqui também tem ceratocone, então você pode falar, mas é do ceratocone, né? Mas vamos ver que o ponto mais fino nem tá onde é o mais curvo, né? Então já chama um pouquinho de atenção. Mas quando a gente olha esse outro olhinho aqui, aí fica, né, assim, a paquimetria dele é uma paquimetria central, 568, mais fino 553. Você fala assim, até poderia ser normal, mas a gente sabe que para um paciente com ceratocone, eu esperaria uma paquimetria menor, né? Ainda mais esse olho sendo mais avançado, eu esperaria uma paquimetria menor do que o outro olho até. Então, realmente, aqui a minha impressão era de uma descompensação do Fuchs, tá? E não uma progressão do ceratocone. Então, aqui, ó, só mostrando em mais detalhes, né? A gente consegue ver ali que realmente é um mapa de paquimetria que não é compatível nem com uma córnea normal e muito menos com ceratocone. E isso, Flavinha, é uma coisa que eu até já queria chamar a atenção agora. Sempre que a gente olhar para triagem de refrativa, tá? A gente olha e vê, nossa, parece um ceratoconezinho, vamos olhar com cuidado o mapa paquimétrico, porque eventualmente pode ser um Fuchs. Porque o Fuchs também inicial, além dele ter essa alteração paquimétrica, quando ele começa a ter um pouquinho mais de edema na córnea, ele pode alterar também a topografia, tá? E aqui, né, até olhando assim, eu já penso, acho que o fluxo está descompensado por conta desse mapa. Aqui tem a questão do ceratocone que confunde um pouquinho, mas eu imagino que não deve ser essa aqui a ceratometria real do paciente sem edema. Então, eu também sei que eu posso ter uma chance maior de erro biométrico, tá? Já tenho que alertar o paciente para isso, porque geralmente no fluxo a gente não espera. Então, só para entender um pouquinho, né? Atualmente tem essa proposta de uma classificação para o FUX, pensando mais em procedimentos cirúrgicos, né? Então, a gente falaria aqui, olha, que o FUX com um edema clínico definitivo, né? Então, a gente vai ver a questão da gutata, mas também a gente vai ver um edema presente, né? Seja a questão do que eu comentei, né? Perda de transparência, dobras ou a queixa do paciente. E aí, para você fazer esse diagnóstico de uma córnea descompensada, um exame clínico já é suficiente, né?
você não, você consegue ver na lâmpada de fenda e você até pode usar os outros exames para fazer um follow-up do paciente, mas você já sabe que está descompensado. E a gente tem os casos que não tem fluxo, então não tem gutata, não tem nada, uma córnea normal. E tem os casos, então, com fluxo sem edema. Então, a pessoa tem uma gutata e você faz um exame. Então, aqui, olha, essa classificação já presume o uso de um exame de tomografia para o Scheimpflug. Você faz um exame de tomografia para o Scheimpflug e a gente não encontra sinais de nenhuma alteração na córnea, né? Nem da superfície anterior, nem da posterior e nem da paquimetria. E aí a gente tem entre o Fuchs sem edema e o Fuchs com edema clínico, esse Fuchs com edema subclínico. Então tem a gutata, a córnea é transparente, eu não vejo nenhum sinal de edema, mas a gente já vê as alterações no exame de Scheimpflug, né? Então, quais seriam essas alterações? Essas alterações que a gente comentou, né? Então, da paquimetria, que a gente pode ter essas alterações do deslocamento do ponto mais fino, do formato também dos isopax, que começa a ficar aquele formato de feijãozinho, e alterações nos mapas de elevação posterior, tá? Então, quando a gente vai ter no edema, a gente pode ter alteração da topografia, porque tem alteração da superfície anterior, mas a gente pode também ter alteração lá da córnea para baixo, né? O inchaço está jogando a face posterior mais para baixo. Então, a gente pode ter alteração da elevação posterior. Então, o próprio colega aqui, o Sanjay Patel, que propôs essa classificação, ele também tem estudos mostrando que quando a gente tem esses três fatores, né, deslocamento do ponto mais fino, alteração das isopax e alteração da elevação posterior, a gente tem um risco de uns 87% do paciente ter uma descompensação da córnea depois de uma cirurgia de catarata em 2 anos, tá? Então, aí a gente já estaria pensando em eventualmente fazer uma cirurgia combinada com o DMEC, né? Ou com uma outra cirurgia de córnea. Mas eu tenho muita dificuldade atualmente de avaliar. Aqui no exame de IOCT, eu tenho dificuldade de avaliar paciente com Fuchs sem Scheimpflug atualmente, tá? Não completei a frase. Aqui no exame de OCT, no Fuchs, o que que a gente vê? A gente vê uma maior refletividade da face posterior, que é justamente onde a gente tem mais guta e pode ter o espessamento ali da DCME também, tá? Então também estava compatível. E só para finalizar, né, aqui tinha várias opções de tratamento, a minha opção foi fazer um DMEC. E olha só a alteração que a gente teve, né, realmente na face anterior da córnea, e olha a paquimetria, né? Então, de fato, era uma córnea que estava edemaciada, né? Flavinha, É que e a... mesmo agora, que coisa legal, né? Afinou a córnea, né? Porque realmente tirou o edema, o falso, aquele mapa paquimétrico era falso, né? Tava com um edema tão importante que estava realmente alterando até a superfície anterior da córnea. Então, esse é um caso, por exemplo, que ou uma paquimetria por OCT, um mapa paquimétrico por OCT, ou um mapa paquimétrico via Scheimpflug é sensacional e fundamental, né? Vou aproveitar o seu gancho e vou mostrar aqui um outro caso que é mais ou menos isso, né? É um paciente que eu sempre falo, quando a gente vai fazer laudo, né, para exame de terceiro, a gente não viu a superfície anterior da córnea, por exemplo, eu poderia perder essa gutata, né? E não ver no exame clínico que provavelmente uma córnea tem edema. E aí, esse é um outro caso, Aline, que é interessante, é parecido com o seu, que o paciente veio para mim, na verdade não foi para eu fazer laudo, foi para eu avaliar se ele tinha ceratocone ou não, porque ele nunca tinha ceratocone, era um paciente mais velho e ele estava com a visão distorcida, mas ele tinha uma história de ter um machucado na córnea, ele já tinha ferido esse olho, né? E aí, se eu não soubesse essa história ou se eu não tivesse com ele na minha frente, poderia, né? A gente poderia imaginar, olha só, aquilo que você falou, para a gente correlacionar, né? Ali eu tô vendo o ponto mais curvo do mapa de curvatura axial anterior, com uma curvatura de 47 ali naquele K máximo, e coincidentemente, o ponto mais fino que o Scheimpflug do Galilei viu para mim no mapa paquimétrico é mais fino.
e ele é descentrado temporal inferior. Então a gente tem as isopax. Então a primeira impressão é que sim, provavelmente o senhor tem um ceratocone, né? Mas olha que interessante qual era o exame clínico desse paciente, né? Ele tinha uma opacidade de córnea. E aí, Uhum. veja, na verdade, o Plácido falhou, achou mais curva aquela região, né? Porque a tomografia foi feita pelo Galilei ali. E o Scheinflug leu aqui aquela região mais fina. Ele não tem ceratocone, na verdade, né? Ele tem essa opacidade. Na verdade, eu optei por não abordar, porque ele era assintomático e ele era 20/20 parcial, sem correção. Quer dizer, não tem sentido. Ele tinha um pouco de queixa à noite, né? Mas assim, ele não. Eu tranquilizei, óbvio que a gente vai fazer agora mapas repetidos. Se essa opacidade aumentar, eventualmente ir para o eixo visual, eventualmente poderia abordar. Mas eu acho que traz essa luz de que a gente precisa sempre, ó, no olho seco a gente precisa sentar na lâmpada de fenda e pingar fluoresceína e ver a margem palpebral. No pré-operatório de catarata do RK, eu tenho que ver onde é a incisão. No pré-operatório de qualquer coisa, o Fux, né? Então, a gente não é só o exame, né? É a nossa expertise, nosso feeling ali com o paciente, né? O que que você acha, Raquelzinha? Não, eu ia falar exatamente isso, porque às vezes o paciente pós-RK tem incisões mais abertas, inferiores, né? E aí dá uma falsa impressão de ectasia, Uhum, né? uhum. Então, quando a gente vê um exame sem essa correlação clínica, é realmente complicado. É muito complicado e muitas vezes eu recebo alguns exames sem eu examinar o paciente, sem saber clinicamente se tem algo além do que a gente está vendo no exame. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a lâmpada de Fenda ela traz muita informação, muita. Esses map dots são super frequentes, né? Essas distrofias Exato. Eu vi epiteliais. hoje um caso bem dramático, um senhorzinho, ele com lacrimejamento, encaminhado para a cirurgia de catarata, e na esperança de que a cirurgia de catarata ia melhorar o lacrimejamento dele, né? E na É. verdade ele tinha uma distrofia de membrana basal epitelial, assim, muito clara, né? É bem evidente. Então você pinga a fluoresceína, você via os mapas. Eu tenho o vídeo aqui, eu vou ver se eu consigo baixar enquanto vocês estão comentando, eu mostro, porque eu acabei de examinar ele, eu tenho o vídeo de hoje. E aí eu vou pedir para você, vou mostrar um outro caso para vocês também, pelo tempo, e depois eu mostro de... Tem mais algum seu, Aline? É, acho que pode pôr o seu, Flavinha. Só queria falar desse caso que você mostrou também. Hum. Casos que têm opacidade na córnea, habitualmente a gente pode ter alteração da paquimetria, né, na tomografia de Scheinflug. E eu acho que é relevante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes quando a gente vai tratar a opacidade, né, e aí seja porque eu vou planejar um um tratamento a laser, ou se eu vou planejar realmente assim um transplante, alguma coisa assim, aí o ideal é a gente confiar mais no mapa paquimétrico do exame de OCT, né? Que ele tem menos interferência pelas opacidades. E uma outra coisa, Flavinha, é que nesses casos, o seu caso realmente facilmente passaria por um ceratocone. Agora, quando a gente tem ceratocone, às vezes tem opacidade também. Às vezes são casos que a gente está pensando de planejar alguma cirurgia, seja anel, seja crosslinking, que depende muito da paquimetria, né? Então, lembrar que eventualmente é interessante associar um mapa paquimétrico do OCT mesmo. Olha só aqui o OCT do paciente, a gente vê que tem uma profundidade até bem grandinha aqui de opacidade, né? E aí, isso é uma coisa interessante, né? Se a gente está querendo falar, comparar tecnologias, olha que doido, né? Que a gente realmente, para uma situação, um vai ser mais interessante. Para uma situação de opacidade, sem dúvida, o OCT vai ganhar, né? Então, a gente tem que. É aquilo que eu falo, é muito complexo a gente ter disponível todo esse arsenal tecnológico, mas a gente entender das limitações dos nossos aparelhos, eventualmente para um paciente específico, pedir um exame em outro serviço, trazer para a gente entender melhor, né? Acho que a gente precisa abrir os olhos para o multimodal aí, que a Raquel falou, né? Não é para todo mundo, mas para alguns, sem dúvida, é interessante. E aí eu vou trazer esse outro rapidinho,
que é um paciente que me chamou, uma paciente que chamou bastante a atenção pelo seguinte, eu faço sistematicamente nas biometrias a comparação, né? O mapa qualitativo, né, do paciente, que seria o Galilei ou o Pentacam ou um plácido do APD, por exemplo, e comparo com a ceratometria. Essa ceratometria desse paciente, do lado direito aí da tela, do biômetro, é o Argus. E aí ele tá lendo para mim uma ceratometria de 43 por 45. E vocês estão bem na minha frente aqui no Zoom, mas eu vou abrir aqui só para eu ver. Peraí. Desculpa a bagunça. É 41,9 a ceratometria do Pentacam por 43,3, ou seja, é uma córnea muito mais plana. E vocês estão vendo, o Scheinflug, ele não tem a mesma capacidade do OCT de ver a espessura, mas a gente vê que tem um raise central ali corneano, né? E por acaso esse paciente foi uma biometria de um terceiro, de uma terceira pessoa. Eu não estava com essa paciente no dia, né? E eu falei, olha, quando a gente tem uma incongruência tão grande assim de exame de pré-operatório, primeira coisa é aquilo que eu falei, baixar a expectativa, porque essa opacidade, provavelmente a qualidade de visão do paciente não é tão boa, porque ela já tem uma opacidade corneana importante. Segundo, que para calcular a biometria, é a mesma coisa que a Aline falou, a gente tem muita chance de errar. É como aquela córnea lá, a curvatura era muito maior, né, do que naquele caso que ela mostrou, e aqui a curvatura está se mostrando, a ceratometria simulada do Pentacam está muito baixa em relação à ceratometria do Argus. E eu resolvi fazer nessa paciente, pedir, falei, quer saber? Não costumo fazer isso, tá, gente? Eu sou muito satisfeita de ter só um exame aí nesse pré-operatório, mas eu pedi um plácido. Esse aparelho aqui é um aparelho de plácido e ele leu para mim 44 por 45 de curvatura, igualzinha do Argus. Então, quer dizer, o Scheinflug que eu tinha feito anteriormente, como ele é uma tecnologia baseada de luz e não viu a superfície corneana, ele tá lendo uma ceratometria muito menor. Então, aí que tá. Agora, com essas informações, eu vou utilizar a ceratometria da biometria, sem dúvida, que é o meu costume. Mas eu fico um pouco mais tranquila que provavelmente a curvatura real corneana, pelo menos da superfície anterior dela, é essa. Mas ainda assim, existe um risco de um erro hipermetrópico, porque se na verdade o poder corneano total por conta desse raise for menor, eu posso errar. Então é um paciente que eu tenho que já estar preparada para eventualmente no pós-operatório ter que fazer uma outra, uma segunda abordagem, não uma cirurgia refrativa, porque já tem a opacidade, é uma córnea mais fina, mas de repente uma lente suplementar. E tudo isso é conversado, né, antes, né? Não sei, até ia perguntar para vocês aí, somente você, Raquel, o que que você acha? Você mudaria a estratégia, faria um target miópico numa paciente como essa, ou usaria a ceratometria mais curva, que ela não foi operada ainda? Olha, Maria Flávia, geralmente a ceratometria do biômetro ela acerta, né? Aham. Geralmente a ceratometria dos topógrafos e tomógrafos, ela pode divergir um pouco da biometria, e eu percebo que a biometria é mais reprodutível, né? A gente repetir dois, três exames, a gente tem resultados muito semelhantes, e elas se refletem muito no seu resultado pós-operatório, tá? Então, é por isso que é importante a gente comparar e ter essa análise qualitativa, né? A gente poderia calcular uma lente tórica sem olhar a topografia, mas a gente perde a oportunidade, às vezes, de aprimorar o nosso resultado, eventualmente fazer um terceiro exame, né? Fazer um quarto exame para ter mais segurança, ou tratar a superfície ocular, melhorar o filme lacrimal e fazer um novo exame. Então, eu acho que as coisas andam lado a lado, mas em termos numéricos, eu acabo confiando mais realmente na ceratometria do biômetro, e as fórmulas que a gente tem hoje, elas foram desenvolvidas utilizando a ceratometria do biômetro. Então, assim, é casos excepcionais que a gente vai usar uma ceratometria diferente, mas é lembrar disso, que a gente sempre utiliza a ceratometria do biômetro para as fórmulas mais modernas, mesmo as calculadoras online que a gente insere os dados do paciente, a gente utiliza a ceratometria do biômetro. Eu fiquei um pouco, me chamou a atenção porque é muito comum no plácido também a cicatriz gerar um aplanamento, né? E nessa paciente não. Nessa paciente a curvatura anterior
ela tá lendo igual aí, tanto no Plácido quanto na ceratometria do Argus, né? Que é Swap Source OCT. Mas para vocês verem como é, a gente não tem todas as respostas, né? Depois que tiver a cirurgia, eu conto para vocês. É, Mas aí eu vou aproveitar aqui que eu acho que baixou o vídeo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? sim. Olha só o paciente de hoje que eu atendi. Olha o map dot do senhorzinho. Vocês veem que forma, né? Aquela. Era um pouquinho mais periférico, mas ele tem essa superfície ocular muito ruim, essa irregularidade epitelial muito importante. E que muitas vezes passa batido porque o colega não usou fluoresceína. E eu vou dizer para vocês, ele tinha um halo senil, sem a fluoresceína não dava para ver essa irregularidade epitelial, né? Então, foi legal que vocês mostraram esse daí, eu lembrei. E aí, por último, para a gente finalizar, Vou eu fazer um vou. comentário aqui. Fala, fala. Não, essa questão, né, da catarata, de por que que a gente gosta de fazer alguns exames e pensar. Porque, de fato, eu acho assim que se a gente fosse usar um biômetro óptico legal, a gente ia acertar na maioria das vezes. Só que o problema é que a gente tem atualmente um grau de exigência do paciente de catarata, é o que a Raquel falou, é um grau de exigência muito equiparável com cirurgia refrativa e então a gente ah, aumenta muito, né, a chance da gente ficar tranquilo e do paciente realmente ter bons resultados se a gente associar exames. Para a maioria dos casos, vai acabar sendo mesmo, né? A gente vai acabar usando o que saiu no biômetro, mais ou menos, ou muito próximo disso. Mas tem um caso ou outro que a gente estaria deixando passar situações e mudando, né? Eu estou falando um caso ou outro, mas na verdade nem é tão pouco assim, né? Se a gente for pensar. Então, acho que atualmente, para a gente trabalhar com o grau de exigência que existe, eu acho que precisa mesmo, né, ter uma avaliação multimodal. Isso aí. E aí, por último, vou abusar de você mais um pouquinho, Aline. Vou Uhum. colocar um caso aqui que eu fiz uma incisão arqueada num pós-transplante. Vocês estão vendo aí esse mapa do Galilei, que é a de topografia da mapa de curvatura axial anterior. De 2021. Então, ela tinha 12 graus de astigmatismo, tá? O caso inteiro, na verdade, só para vocês entenderem, olhem para o olho direito dessa paciente. Ela tinha 7 graus de hipermetropia com 7,5 de astigmatismo, chegando nessa visão aqui que eu não estou conseguindo ver por causa do zoom, mais um astigmatismo corneano de 12 graus e uma visão muito ruim. E no outro olho, ela estava programando, inclusive lá no Boss, para fazer um transplante, um PET mesmo, em meia-lua primeiro, para depois retransplantar, porque ela tinha um afinamento periférico muito importante. E ela com qualidade de vida muito reduzida e com uma demanda, assim, com uma urgência um pouco maior. E aí, obviamente, né, nesse olho, em ambos os olhos, ela tinha uma contagem endotelial razoável para a gente pensar em abordar, porque também é uma outra coisa, né? Todos esses pacientes meus de pós-transplante, a gente sempre fica. Não adianta a gente querer fazer tratamento refrativo na córnea se ela tiver com uma descompensação. Então, por acaso, a paciente tinha uma contagem endotelial razoável, tinha um mapa paquimétrico mais estranhinho ali, mas era realmente porque é uma córnea transplantada. Mas, enfim, eu optei por fazer uma incisão arqueada com fento segundo e ela diminuiu de 12 de cilindro para 4 de astigmatismo. Ganhou uma linha de visão, aí algumas linhas de visão, foi para 20/30 parcial, com uma refração muito mais assim, aceitável, né? Que antes ela era hipermétrope de 7 com um cilindro de 7 também. E ela tá bem desse olho, não mexeu ainda e já transplantou o outro agora. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa questão que agora os tomógrafos, né, por OCT, eles estão fazendo toda essa avaliação tomográfica, tanto da curvatura axial anterior quanto para o mapa paquimétrico. E aqui é a curvatura axial anterior do Anterior, que é um OCT, e a do Galilei. E aí eu fiquei feliz, né? Eu até ia comentar isso com o William. Não sei se ele tinha visto esse slide, William, mas me deixou muito feliz de duas maneiras. Primeiro, assim, para quem tem um tomógrafo com um plástico como o Galilei,
que a gente sabe que tem algumas limitações ali nesses pacientes de pós-transplante, o mapa que gerou ali faz eu entender que tem um astigmatismo mais plano, ali um meridiano mais plano, ali no 0,180, enfim, eu consigo entender. E no Anterion, que teoricamente é um tomógrafo que, por OCT, ele também trouxe um padrão muito parecido, né? Então eu fiquei feliz que eu falei assim, bom, se a gente migrar, se eu tiver o Galileu, eu vou ter uma tecnologia interessante para avaliar esse paciente, e os novos estão tentando fazer o que o anterior fez, né? E por acaso no olho esquerdo que ela não tinha, ela já operou agora, mas nessa época que ela não tinha operado. Olhem que interessante que o mapa é realmente muito fina essa periferia dessa paciente, então é muito comum esses pacientes, às vezes coçadores crônicos que têm transplantes muito, muito antigos, vão fazendo esse afinamento. Até ia pedir para a Aline comentar desse caso, que eu acho que ela tem muito mais expertise, mas eu também fiquei satisfeita de ver as tecnologias assim trazendo informações semelhantes, né? Vocês veem que os mapas estão bem parecidos, né? Ia te pedir, Aline, para você dar um plus aí da sua impressão. Nossa, Flavinha, fiquei assim realmente interessada. Eu não tenho muita experiência de usar o mapa de ceratometria do Antherium, tá? Mas eu Uhum. fiquei impressionada com esse que você mostrou. Também fiquei muito. Eu fiquei assim, eu não tenho, Antero, mas eu tenho o Galilei, ele tá lendo muito bem, né? Então, assim, ambos estão lendo, assim, eu acho que a gente tá só agregando, né? É multimodal mesmo, né? A evolução, sabe? O que é interessante mostrar, Maria Flávia, é a profundidade da análise do Antherium, né? Que a gente recentemente eu avaliei uma paciente que tinha sido submetida à cirurgia de catarata e estava com astigmatismo muito alto e não era justificado na córnea. E a gente Uhum, conseguiu ver no Antherium a lente tiltada e a lente estava com uma alça no vítreo. Então, ali a uhum, profundidade da análise do Antherium às vezes traz informações bem legais. Então, uhum. quem tem essa tecnologia acaba tendo algumas informações bem interessantes do segmento anterior. Mas realmente os mapas do Galilei são Incríveis, fantásticos. né? Depois que a gente começa a usar tomografia de córnea, Eu é falo pro William que assim é um aparelho que é muito especial, porque ele traz muita informação, mas às vezes as pessoas não estão tão habituadas a navegar nas telas dele, né? Então, desde o mapa de Plácido, que é muito precioso, que a gente viu aqui que em alguns momentos o Plácido ganhou, por exemplo, naquela que tinha a opacidade, né? Em outros momentos o Scheimpflug ganhou, em outros o ACT ganhou, quer dizer. Eu acho que a mensagem dessa reunião é que a gente precisa do conhecimento e os aparelhos eles são complementares e às vezes um vai ser necessário, às vezes outro, e a gente tem que abrir os olhos para todas as tecnologias, né? Não sei o que vocês pensam, acho que se a gente quiser concordo. agora dar uma finalizada aí, um fechamento aí do pensamento de vocês. Não, concordo plenamente, Flávia. Eu acho que as tecnologias agregam informações, né? Às vezes a gente realmente precisa simplesmente ter essa congruência, né, para fazer uma indicação mais precisa. E eu falo, a gente está num momento bom para ser oftalmologista, né? A gente tem bons métodos diagnósticos, uma técnica cirúrgica muito aprimorada, tanto em catarata como refrativa, como em córnea, né? Evolução do que a gente pode proporcionar para o paciente é realmente fantástica. A gente realmente tem que se atentar a esses detalhes para poder realmente entregar o melhor resultado possível. Não, eu acho que a gente atualmente aí tem uma série de tecnologias que estão disponíveis e outras que a gente sabe que vão chegar em breve também, mas eu acho que de forma geral, para a gente pensar avaliação de refrativa, avaliação da córnea, e para catarata também, eu pensaria assim que é interessante a pessoa ter o colega ter um fácil acesso, além de um biômetro óptico, um Scheimpflug. Se fosse assim, o que que você quer escolher como a sua primeiro exame para você adquirir, vamos falar assim, eu pensaria em um Scheimpflug porque, primeiro, a gente está mais habituado, tem muito mais
dados já do que a gente deve avaliar em cada tipo, né, de patologia. A gente conhece mais os mapas, né? Acho que a gente vai evoluindo e que no futuro vão ter aparelhos novos, vão ter mais trabalhos e a gente vai ter mais contato e vai estar mais habituado a ver os mapas de cada um. Mas por enquanto eu pensaria no Scheinpflug e aí eventualmente você vai precisar de um plácido, que talvez você tenha, talvez não. Eventualmente você vai precisar de um OCT, que talvez você tenha, talvez não. Aí você encaminha e pede para fazer. Muito bom. William, você acha que você quer finalizar alguma coisa? Você acha que quer abrir para alguma pergunta? Não, acho que foi excelente, assim, impressionante a quantidade de dados, de tudo que foi exposto. Tem uma pergunta ali que foi só um adendo daquele caso que a doutora mostrou, daquele dot map, que acho que é do doutor Arnaldo Lima, que ele perguntou, acho que talvez se indicaria a losartana, ou não sei se agora tópica, ou se para tentar diminuir aquilo, ou se interviria de alguma outra forma. Não, mas acho que a Aline responde isso, Aline. Eu acho que foi do caso da Maria Flávia, né? Ah, da opacidade. Ah, não do Isso, Map o Sim, dot Door. map, isso. Ah, tá. Eu acho que a Flavinha comentou que estava com uma visão legal. Acho que no final não estava interferindo tanto, estava mais atrapalhando os exames do que a vida do paciente, né? Mas vamos pensar que fosse uma opacidade, que tivesse repercussão e que a gente imaginasse que precisaria de tratamento. Eu acho que no momento a gente está tendo aí uma hiperindicação de losartana, porque a gente não entende muito bem qual que é a melhor indicação, tá? Então, acho que poderia tentar, né? Mas assim, não teria tanta. Eu não acho que é uma coisa assim que, com certeza vai ser o tratamento e vai resolver. Acho que o paciente tem que estar ciente, né? Que é uma medicação nova, tem poucos riscos, então acho que tudo bem a gente tentar. E aí, caso não funcione, a gente tem as outras opções, né? Mas eu acho que a losartana ainda falta mais estudos e mais resultados para a gente estar entendendo as melhores indicações. Não sei se tem alguma coisa sobre isso também, Flavinha. Não, eu não indiquei, mas eu acho, eu tenho alguns pacientes usando, principalmente para Reis e pós-PRK e para Reis e pós-crosslinking, né? Por acaso, a do PRK respondeu muito bem, mas eu fico naquela dúvida se já não responderia naturalmente, né? corticoide. Pelo tempo passado. E os raízes pós-crosslinking, graças a Deus, eu tenho muito poucos. E esses poucos são daqueles de pacientes de 2015, 2016, que eu ainda fazia Dresden. Então, há muitos anos eu evoluí para fazer protocolo acelerado. Então, muitos poucos pacientes evoluem com Reis. Assim, acho que eu tenho uma ou dois dos protocolos acelerados, mas são geralmente pacientes que são muito alérgicos, né? Que já tinham uma resposta inflamatória assim mais importante ou que tiveram um fechamento epitelial um pouquinho pior. E esses eu ainda não tenho. Alguns eu já coloquei, né? A losartana, mas ainda não tenho uma resposta. Mas eu acho que é realmente o que a Aline falou. Por enquanto, estamos indicando bastante, talvez mais para frente, é até bom, né? Que aí a gente vá entender para quem realmente funciona, né? Enfim, esse paciente, se ele evoluir, talvez, né, seja uma opção, né? A gente pensar na losartana. Às vezes, é isso que você falou, às vezes a gente vê caso que a pessoa fala, olha, coloquei losartana, melhorou, e aí você pensa, talvez tivesse melhorado com o tempo, ou usou corticoide junto, pode ser que o corticoide que teve o efeito. Então, acho que falta isso que você estava comentando, né? Ter mais robustez aí para a gente poder decidir melhor. Isso aí. Não, perfeito. Não sei se a doutora Raquel quer adicionar alguma coisa. Não, excelente, foi muito bom. Parabéns, Maria Flávia, aí pela compilação de Ah, casos. Martina, parabéns vocês. Vocês são demais, todos aqui. Obrigada, viu, William, pelo convite. Imagina, eu Agradeço agradeço, também o convite. agradeço E demais a obrigada ao pessoal que disponibilidade. veio. Bastante gente. Eu não estava esperando tanta gente. Que bom. E isso sem contar a quantidade de pessoas que às vezes não pôde participar, mas se inscreveu Vai assistir depois. aguardando para assistir depois. É Então, isso aí. principalmente, assim, agradecer demais a disponibilidade das doutoras por estarem aqui, por trazer um nível de discussão, assim,
muito acima da média. Eu fico até preocupado agora com a repercussão. O Dr. Marconi vai falar que eu roubei o assunto o assunto do congresso dele. Não, mas agradeço demais, assim, de poder reunir uns nomes tão importantes, assim, para oftalmologia e, nossa, agradeço, só agradecer e agradecer a todos que tiveram com a gente aqui, já passando um pouquinho do horário, para não cansar todo mundo. Então, obrigado demais, obrigado pela presença. Se quiserem dar alguma palavrinha final, obrigado. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada a todos. Obrigada, obrigada por terem ficado até tão tarde aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.